Para a gente começar um bate-papo aqui entre nós cinco, eu queria levantar uma questão, vamos lá, pergunta para vocês, eu queria que cada uma respondesse, assim, com uma palavra só, hein? Uma palavra não, uma explicação só. Qual que é o maior desafio que vocês encontram para fazer o que vocês fazem hoje? Pode começar quem quiser. Posso falar? Pode Falar, falar. então. Eu acho que a principal dificuldade é explicar a diferença entre preço e valor para as pessoas. Para levar esse conceito do que é o preço do que o valor, do que realmente vale a pena. Explicando assim bem por cima. Uhum. Para mim, eu acho que é conseguir fazer peças usáveis e que as pessoas se identificam com, vamos dizer, com a matéria-prima meio que limitada pelos retalhos. E você, Cláudio? E o desafio é isso que a Júlia falou, é o preço e o valor. É difícil as pessoas realmente elas entenderem que tem algo a mais ali naquela peça do que simplesmente um preço. Exatamente. Mas é um desafio. Mas a gente... quando toca a pessoa, ela entende perfeitamente. Ela vê o produto de uma outra forma e se abre a esse consumo. Entendi. Falando um pouquinho aí, vou puxar um pouquinho a sardinha primeiro para falar da questão de preço e mercado, enfim. Vocês veem isso principalmente, talvez pelo problema do cliente em si não ter a consciência ou talvez a noção do trabalho que vocês têm para fazer essa mudança, para fazer esses produtos, toda a questão às vezes é manual, enfim, que envolve a produção da peça, ou vocês acham que isso também tem mais relação com o mercado em si, por ter um mercado que pressione talvez a gente a não pensar nessas coisas e o cliente vai levando no automático? Bom, Eu acho que... Pode falar. Bom, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Eu acho que o mercado, ele tem muita coisa barata, né? O mercado da China, ele tem muita coisa. Então, as pessoas sempre vão meio que, sei lá, eu acho, né? Que é meio automático. As pessoas sempre vão no que é mais barato e elas não vão procurar história, o que aquilo quer dizer, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu tenho amigos meus que ainda compram roupa falsificada. Vou dar um exemplo aqui. Ainda compram roupa falsificada, que é uma coisa que eu não entendo mais porque ainda existe, mas compram roupa falsificada achando que são os descolados e que, na verdade, não tem, assim, eu não vejo muito sentido, porque você está falando que você não tem personalidade, porque você não está usando uma marca original. Por exemplo, vamos colocar uma Vans. Uma Vans, ela dá voz a muitas tribos, né, do skate, ela patrocina skatistas, ela está dentro de festivais de skates, ela está dentro de uma cultura. Quando você fala que você está usando uma marca falsificada, achando que você está ali dentro, você não está, você está fazendo o contrário. Né? A Vans, ela também, por exemplo, esse mês, ela disponibiliza 12 milhões para pessoas que estão com problemas, doenças mentais. E quando você compra uma roupa falsificada dessa, que você não tem essa noção, você está indo completamente o contrário, sabe? E eu vejo, por exemplo, assim, uma roupa falsificada custa, sei lá, tá aqui, R$30. E uma roupa que tem um design sustentável, que quer trazer uma informação para o mundo, quer educar, quer trazer algo a mais, tem um trabalho handmade, né, que é feito à mão, tem essa preocupação de cuidar do mundo, de cuidar das pessoas, elas não entendem ainda, sabe? Então é um pouco do mercado, sim, mas acho que é um pouco das pessoas quererem sair da zona de conforto e entender o que realmente vale a pena, né? O que realmente faz, né, sentido aí na compra, né? E, bom, acho que é isso. Eu também acho que as duas coisas. A indústria empurra produto pra gente, né? E essa coisa do fast fashion
E hábito também, né? Hábito é uma coisa que é difícil de mudar. E eu não sei, eu não nasci com essa pegada artesanal, apesar de eu sempre gostar. Na questão do consumo, era ir numa loja, preciso de banho de última hora, shopping, porque o centro tá fechado, e sem pensar muito, ir lá e comprar, né? E as pessoas não percebem, às vezes, que vai pagar super barato, às vezes em uma blusinha, por exemplo, que vai durar 6 meses e vai furar. E as pessoas também não têm esse hábito de tentar fazer um pontinho ali para disfarçar o furo, elas jogam fora ou passam para frente, tem essa questão também, de não saber que é possível consertar a peça. E é mais isso também. E a questão da tendência, nesse ponto, eu acho que ela peca um pouco, porque também a autoconsciência das pessoas, às vezes ela não é trabalhada, às vezes é uma tendência muito marcante, e a pessoa gosta daquilo, mas isso é uma coisa que eu tenho muito. É tipo, nossa, será que essa peça desse verão do ano que vem, eu acho que eu vou ter enjoada, eu não vou querer usar mais. Às vezes eu não querer usar por mais de um mês, né? Então tem essas duas coisas. E por outro lado, eu vejo que quando a gente, mesmo não falando claramente, assim, estou mostrando como é feito para vocês verem que dá mais trabalho. No nosso caso, que a gente trabalha com retalho, muitas vezes as pessoas esperam que seja mais barato do que uma peça feita ali com um corte de tecido que você comprou, mas selecionar o retalho e aplicar o desenho para cortar a peça que você quer dá muito mais trabalho quando os pedaços são irregulares, você tem que ver que tamanho que cabe e tal. Então, é meio que, para mim, está sendo meio que uma solução eu mostrar um pouco do meu processo nos stories, por exemplo, para as pessoas verem como funciona. E quando a gente faz isso, mesmo não falando claramente, olha, gente, é por isso que é mais caro, as pessoas, elas inconsciente, elas já se identificam e já não esperam que seja tão barato quanto uma comprada, assim, de camelô e uma loja muito, muito fast fashion. Então, eu acho que tem essas duas coisas caminhando lado a lado, que tem que ser trabalhadas juntas, na verdade. Eu também acho que tem os dois pontos, e complementando o que já foi dito, o que a Bruna falou é exatamente isso. A dificuldade nossa é que nós trabalhamos com retalhos, com partes de tecidos, e que para unir e montar, se para ela um pingente que é pequenininho já é difícil, imagina uma roupa, uma jaqueta que tem uma manga, uma saia, que vai aí uma quantidade maior. E aí também a gente não dá para unir partes de tecidos por unir, para construir a roupa e montar a roupa. Tem que ter uma harmonia para ter um design que você consiga vender também, né? E o processo acaba sendo muito mais lento do que no fast fashion. E o corte do tecido já aproveita num corte só, já corta várias peças juntas. E para nós não, nesse processo é bem mais lento a produção de uma peça de roupa. Posso dar um pequeno pitaco aqui? Uhum. Eu acho que o cerne da discussão, assim, quando a gente vai pensar na venda, no caso de vocês em si, acho que cai bastante na questão do cliente em si, de conscientizar o cliente. A hora que você conscientiza o cliente ali no papo, mesmo conta a história do produto e tudo mais, igual vocês falaram, os clientes começam a se apaixonar pelo produto, né? Ele começa a ter esse apego maior, fala assim, nossa, é legal essa marca, quero consumir delas, quero fazer isso. O grande problema que eu acho que a gente encontra com tudo isso, que aí é uma coisa muito da minha formação mesmo, né? Eu sou biólogo, igual o Gabriel, e fui para um mestrado em ecologia. O que a gente estuda na ecologia? Basicamente, a interação dos seres vivos com os próprios seres vivos e com a natureza, e com tudo que tem lá. Então, é basicamente você fazer uma coisa um pensamento mais holístico. Não adianta você estudar a relação da formiga com a plantinha se você não estuda a relação da borboleta, da vespa, das bactérias e tudo mais com a planta, para você entender todo o conjunto.
Quando a gente vai falar de valor e preço, né, a gente fala, tem um preço um pouco mais caro, mas agrega um valor por ser artesanal. Eu acho que não é nem só isso. Se a gente for parar para pensar num valor mesmo, o que agrega um produto nessas características de sustentabilidade, ele pode ser um preço ali momentâneo, um pouco mais caro, mas ele não é um preço mais caro se você for colocar numa visão holística da sua vida de maneira geral. Se você não está contaminando água, você tem menos chances de você ficar doente. Se você não está usando uma roupa cheia de produtos químicos, você tem menos chances de ficar doente. Se você tem menos chances de ficar doente, você gasta menos com médico. Você gasta menos com remédio. Então, o preço em si, mesmo ele parecendo ser um pouco mais caro, porque a gente tem essa coisa imediatista, isso não é uma característica só do ser humano, tá? Uma característica de qualquer espécie que tivesse qualquer condição favorável, imediatamente ela ia querer tirar proveito. O ser humano não é diferente nisso de outras espécies. Então, ele tende a querer tirar proveito de conforto, né, de imediatismo, de coisas que estão ali, que são mais fáceis, em teoria mais baratas. Só que, no fundo, a gente não consegue perceber que no futuro a gente pode pagar isso numa conta médica, pode pagar isso de uma outra maneira, né? Eu gosto de falar da questão médica, né, porque é um dos assuntos que a gente gosta muito de tratar aqui, é a questão de lixos, né, e alimentos orgânicos, coisas do gênero, e acabam caindo nisso. Mas a gente pode extrapolar isso para várias coisas. Por exemplo, descarte de resíduos. Se você não tem um descarte enorme, você não tem necessidade, por exemplo, de coleta específica, de incineração e tudo mais, com tanta urgência, né, assim, que precisa ficar indo alguém coletar, descartar, incinerar, ou vender, ou passar. Isso, então, vai diminuir custo. Então, no fundo, o que tem que tentar ser passado, eu acho, pelo menos, né, eu acredito nisso, é que as pessoas comecem a ter uma visão mais completa do quanto que cada coisa que elas decidem na vida delas vão influenciar não só hoje, mas vão influenciar na vida delas inteira, até o último momentinho ali. E a hora que você começa a pensar nisso, para toda decisão que você vai tomar no seu dia, você começa a ser consciente. E começa talvez você não consiga, né, ser sustentável por questões de hábito, qualquer coisa que te atrapalhe. Mas você já vai estar consciente e já vai estar o primeiro passo, né, para chegar nesse ponto de ser uma pessoa mais sustentável e tudo mais. Então, eu vejo um pouco assim, que falta um entendimento mais geral mesmo, e que eu acho que esse entendimento ele é quebrado pelo sistema econômico e de consumo, né, que eles fazem você pensar igual. Você tem que se vestir igual, você tem que estar na tendência, você tem que estar na moda, você tem que estar igual, então você tem que pensar igual. E aí eles te fazem pensar igual e não te conseguem fazer pensar mais amplamente. Pelo menos esse é um espetáculo, né? É isso mesmo. Vou até bater palminha aqui.